Atenção! O vídeo que verão a seguir se trata de uma brincadeira e toda a história é contada de maneira improvisada. Por favor, não levem a sério. Caso você fique muito confuso sobre o que aconteceu, não se preocupe, pois nós também ficamos. Tá gravando. Agora é só começar a brincadeira. Olá, YouTube. Bia, Oi, peraí, calma. tá. Vamos começar pelo título. Vai ser tipo assim: cada uma tem 1 minuto pra continuar a história. Pode continuar do jeito que quiser. Vai ser cronometrado, 1 minuto para você contar a sua parte, etc, etc. Não se zangue se o coleguinha não continuar a história do jeito que você esperava. Se alguém transformar isso em alguma coisa fofinha, ao invés de uma história de terror, Eu me chatearei. Mano, só por É só isso eu vou tentar fazer uma história fofinha. a gente vai fazer os ursinhos carinhosos. Nossa, Meu Deus. Se bem que o título vem depois da história, né? Não, Senão mas vai é ter que um lance assim, mó... é que eu decidi que ia começar primeiro pelo título, porque daí tu já consegue bolar alguma coisa. Se o título for A Jornada de Pirulito. Absurdo. Jornada de pirulito. Mas peraí, vai ser sorteado quem vai começar e a dizer o título? Ou vai, tipo, a gente vai jogar os títulos e eles vão ser sorteados depois? Não, é que assim, daí vocês vão dar uma ideia pra cada um dos elementos da história. Daí eu vou sortear esses elementos. E ó, eu não consigo pensar no nome. Tá bom, eu tenho um bom título. Meu Deus, a minha criatividade tá zero. Imagina um unicórnio, um unicórnio serial killer pra gente fazer na história de terror. Ah, isso é ótimo. As tripas voando. Loja de som. É tipo aquele Ok. meme. É aquele aqui a meme. gente... Três tipos de pessoas. Aqui temos uma historinha de terror, uma historinha De bonita fantasia e uma história de e outra de comédia. comida. Tô sorteando, então. A loja de sopa. Então a gente cria a primeira frase agora. Não, no caso, agora o lugar onde se passa a Sortear o história. lugar. Ah, lugar. Lugar. Uma loja de Loja sopa, eu de imagino. sopa. Ah, não! Você não vai fazer esse meme horrível. Esse meme velho. Ai, um clássico. E se tiver uma churrasqueira no vulcão? E o lugar onde se passa a loja de sopa. Num vulcão. Yes! Nossa, mano, vai. É uma sopa assim quentinha, com um pouquinho de lava dentro. Agora, o personagem. Eu ia colocar um unicórnio, mas peraí. Por que o Sans ia estar No vulcão. vendendo sopa dentro do vulcão? É algo que o Sans faria. Sortear. O Mano, essa história vai ficar perfeita. Tem mais alguma coisa pra sortear? De começar a jogar? Objetivo. Objetivo, sim. O objetivo do Sans. O que ele quer? Ele quer vender sopa, né, mano? O que o Sans quer? O que o Sans quer fazer? O que o Sans faria? Eu ia escrever isso, mas eu pensei muito absurdo. Meu Deus. Eu achei que você queria um lance fofinho. Ai, tem que parar com essas piadas. Vingança do quê? Não sei. A rota genocida. Sans quer vingança. Contra o que ele quer vingança e contra quem a gente vai ver depois, entendeu? Não, eu não fui sorteada ainda. Foi? A Beatriz. Não foi, foi? não. Nossa. Não, a Não. Beatriz não foi ainda. Nossa. Minhas ideias são ruins. Tadinha. Mas vai ser sorteado na próxima história. Agora, a última coisa é... O que impede o personagem de alcançar seu objetivo? O alvo é imune a veneno, boa. O alvo é imune a veneno. Bia não se foi só eu sorteada. Só eu ganho. Não gostei desse sorteador. Então, recapitulando. O Sans vende sopa numa loja de sopa dentro do vulcão. Ele quer vingança, a sopa tá envenenada e o alvo é imune a veneno, é isso. Certo, agora tenho que sortear quem vai começar a história. Eu já sei que não vai ser eu. Começar a Carla, daí vai a Bia e por último eu. Yes. Aí, A gente vai começou muito bem. Ok. Vou começar em 3, 2, 1. Ai, meu Deus, que agonia. Era uma vez um vulcão. E este vulcão era muito, muito ativo. Hans, um espertíssimo monstro, queria vingança contra a pessoa que descobriu uma maneira de desativar o vulcão.
Quem esta era a pessoa, ele não sabia. E ele tem um plano pra isso. O plano dele era simples. Ele queria se livrar da pessoa e ele viu a oportunidade de fazer isso no pequeno negócio que ele tinha dentro do vulcão, que era uma lojinha de sopa, sopinha de abóbora. Ele queria fazer uma sopa envenenada e essa pessoa, ela estava ameaçando matar o Papyrus. Meu Deus, que horror. Só que ele queria matar a pessoa primeiro. E ele queria fazer a sopa ter o gosto favorito dessa pessoa, para ela não suspeitar de nada e ver como o Sans é uma pessoa muito boa. Mas ele precisava descobrir onde estava essa pessoa. Ele precisava perguntar para alguém onde essa pessoa estava, porque esse alguém ele era muito próximo dessa pessoa. A história tá ficando tão confusa. Agora ele tem duas razões pra querer vingança. A pessoa desativou o vulcão e a pessoa tá ameaçando matar o irmão dele, tá ligado? É muita gente ruim. Terminou nele dizendo que vai achar o sabor favorito dessa pessoa, que ele nem sabe quem é. Então, o Sans tem um plano bem falho, eu diria. Mas o que ele não sabia? Essa pessoa da qual ele queria vingança, que estava ameaçando seu irmão, que tinha desativado o vulcão favorito dele, que era a maior atração de sua lojinha de sopa, era na verdade imune ao veneno. Mas como ele saberia disso? Ele não sabia nem quem a pessoa era. Então agora ele suspeitava de todos os seus clientes que ainda frequentavam o vulcão. E ele desenvolveu um novo plano. Prender todo mundo na lojinha de sopa dele. E descobrir um por um, na base do interrogatório, quem era o responsável pelo sofrimento dele. Então o Sans fez uma grande promoção na lojinha dele e convidou todo mundo do sub, sei lá o que é, onde eles moram lá, que eu esqueci o nome agora. E a lojinha ficou totalmente lotada. A promoção que ele fez era que o sabor favorito de sopa das pessoas era de graça, numa tentativa de descobrir quem queria matar o coitado do Papyrus. O sabor o favorito das pessoas ia ser de graça. Mas, nesse mesmo dia, ele tinha feito uma sopa especial que seria usada para tentar chamar a atenção do culpado, o suspeito dele, e a pessoa que ele quer descobrir quem seja. E essa sopa era tipo aquelas comidas que pareciam um vulcão. Meu Deus, que chique. E essa sopa, ele disse que a sopa teria um sabor tão especial que, tipo, apenas quem realmente gostasse daquele sabor ia sentir o gosto do sabor. Não sei. Tá acontecendo? Sopa mágica. O detalhe especial dessa sopa era que quando o culpado chegasse, ele leria o cardápio e veria o nome da sopa. O nome da sopa era Papyrus. Obviamente, o culpado não resistiria e pediria essa sopa como a sua favorita, sem contar o verdadeiro gosto dela, que com certeza o atrairia. Este era o plano de Sans e estava funcionando, mas havia um porém. 2 pessoas pediram pela sopa Papyrus. 2 pessoas, elas pediram a sopa especial e o Sans ficou perplexo. Ele falou, 2 pessoas querem matar meu irmão? Aí nisso, ele foi até em casa e procurou pelo Peps, porque só o Peps tinha visto a pessoa que tinha ameaçado ele. Mas ele não conseguiu, não sabia quem era, porque não era alguém que morava no subsolo. Era alguém completamente diferente. Nisso, ele foi perguntar pro Papyrus e perguntou qual a roupa que a pessoa estava usando. Peps disse que essa pessoa vestiu uma roupa listrada. Só que ele não lembrava das cores dessa roupa. Então, o Sans, ele pegou essa informação e deixou para ver quem que tinha pedido a sopa. Ele tinha ido para casa, né? Mas aí as sopas era para entrega. Aí ele fez a entrega das sopas para o mesmo dia, para as 2 pessoas irem buscar. Quando essas pessoas chegaram lá, ele viu que uma delas era a Kara e o outro era o Monster Kid. Ixi, Maria. Nossa, eu ia estragar essa história. Se você não tivesse falado o nome deles, eu ia estragar essa história tanto. O Sam, então, decidiu começar uma interrogação. Ele prendeu Kara e Monster Kid no armário de limpeza da lojinha e começou a fazer questões
perguntas obscuras para os dois, um de cada vez. Obviamente, eles não estavam colaborando ou entendendo muito as perguntas. Então, Sans partiu para procurar a melhor opção que ele tinha, um advogado. Ninguém mais, ninguém menos do que Chuck Norris era seu advogado. E ele resolveria o problema no lugar de Sans. Então, o Chuck Norris foi ajudar o Sans. O Chuck Norris levou a Kara e o Monster Kid para uma sala e tacou uma luz na cara deles, um de cada vez, questionando o que tinha acontecido. A Kara é a Kara, né? Ela respondeu todas as perguntas calmamente, enquanto o Monster Kid parecia muito nervoso ao responder. Enquanto o Chuck Norris fazia o interrogatório, o Sans percebeu que tinha uma coisa estranha, porque, por algum motivo, o Chuck Norris também estava com roupa listrada. Oh, não. Eu amei. Eu ia fazer isso. O Sans, a única informação de comida favorita, ele sabia que Kara gostava de chocolate. Ele não sabia a comida favorita do Monster Kid e ele muito menos saberia a comida favorita do Chuck Norris. Ele resolveu oferecer a sopa de vulcão para o Chuck Norris também, para ver se ele sentiria o gosto da sopa, que nem mesmo o Sans sabia o gosto dessa sopa. Imediatamente, quando os três suspeitos tomaram a sopa, Chuck Norris se levantou e disse que a sopa estava muito boa, relativamente favorável. Kara disse que a sopa faltava um sal. Monster Kid disse que a sopa estava uma porcaria. Então ele saiu correndo e nunca mais voltou. Sans estava confuso, então decidiu observar e fazer mais questões sobre como estava o gosto, o sabor da sopa. Quando perguntado a quantidade de sal que faltaria na sopa, Carrie respondeu muito. Chuck Norris, no entanto, disse que faltava, na verdade, açúcar em sua sopa. E isso deixou o Sans muito confuso. O Sans perguntou: açúcar? E o Sans estranhou, porque a sopa não era para ser doce, mas o Chuck Norris estava sentindo o gosto doce. Nisso, ele virou pro Monster Kid, que tava saindo de fininho, e perguntou: e você? O sal tá bom? Aí o Monster Kid falou: tava muita salgada. Muita. Nossa, que português incrível. Nossa, que delícia. O Sans coçou o crânio e falou sem mais perguntas. Ele foi e pegou um pote de veneno de rato. O Sans, antes de tentar fazer qualquer coisa com o veneno, e como ele tinha chegado à conclusão de que a culpa caía mais pra cima do Chuck Norris do que pra cima da Kara, porque a sopa, ele tinha realmente colocado o sal na sopa. Ele liberou a Kara pra Kara ir embora, porque ela não era mais suspeita. Então ele decidiu oferecer mais uma sopa para o Chuck Norris. E ele disse para o Chuck Norris que essa sopa era muito especial porque ele iria cozinhar a sopa no vulcão. O problema é que o vulcão estava desativado. Chuck Norris estava começando a desconfiar de onde Sans estava o levando, para dentro do vulcão, que, por mais que estivesse desativado, ainda era suspeito. Chuck Norris era apenas um advogado dedicado. Por que Sans estaria o levando para o lugar mais quente do mundo? E foi então que Chuck Norris teve o pensamento: Sans está afim de mim. Então ele lembrou-se que ele tinha segredos escondidos de Sans e que ou ele teria que contar ou ele teria que fugir. Obviamente, ele decidiu fugir e fazer uma coisa, fugir seus sentimentos e fazer uma coisa que faria Sans ganhar. Ele deu um soco no vulcão. O soco de Chuck Norris foi tão poderoso que o vulcão voltou ativa completamente e se encheu de lava. Sans ficou surpreso e Chuck Norris, apaixonado, ele foi ao abraço de Sans, mas Sans acabou empurrando, achando que ele iria tentar atacá-lo para ter o caminho livre para Papyrus. E Chuck Norris acaba caindo dentro do vulcão. O Sans fica olhando o Chuck Norris cair no vulcão, pensando que ninguém nunca mais iria ameaçar seu irmão. Acabou. Mas pouco ele sabia Acabou. que... Acabou. Não! Droga! Não era o Chuck Norris Mas pouco. e não era a Kara. Quem era? Enquanto o Sans empurrava o Chuck Norris no vulcão, ele não percebeu que ao distante, no distante, estava observando ele, o Monster Kid. Porque, na verdade, o Monster Kid, ele mentiu o gosto que ele sentiu da sopa. Porque a sopa, na verdade, ele não achou muito salgada. Ele tinha sentido um gosto absurdamente doce,
como se fosse a coisa mais deliciosa que ele tinha comido no mundo. Mas ele sabia, desde o início, que o Sans estava buscando quem ameaçou o Papyrus. E esse alguém tinha sido o Monster Kid. Monster Kid rapidamente se moveu em sua fuga. Ele estava escapando do vulcão e estava indo na direção de Papyrus. Não era como se ele pudesse segurar uma faca, mas Papyrus estava de costas e não viu Monster Kid pegar uma faca suspeitamente conveniente largada no chão em sua boca. Monster Kid começou a correr na direção de Papyrus, prestes a atacá-lo. Foi então que Sans olhou para trás e viu na distância o que estava prestes a acontecer. Ele viu o que estava acontecendo. Ele tentou gritar: Papyrus, olhe para trás! Mas Papyrus não escutou, pois ele estava longe demais. Foi então que o absurdo aconteceu. O inesperado ocorreu. Chuck Norris pulou do vulcão. Ele estava vivo! E escutou os gritos de socorro de Sans. Chuck Norris era, na verdade, um ciborgue enviado do futuro. Ele, num golpe rápido, pegou o Monster Kid e conseguiu imobilizá-lo. Papyrus ficou completamente sem reação. E Sans também. Chuck Norris pegou o Monster Kid e o jogou para fora do vulcão, para fora da atmosfera, para o universo. De tão forte e poderoso que é Chuck Norris. Caramba! Meu Deus! E no final, Papyrus estava salvo e Chuck Norris pôde ficar com seu grande amor. O que ele não sabia é que Sans nunca tinha devolvido seus sentimentos. E agora, um triângulo amoroso estava se formando. Papyrus amava Chuck Norris por este ter o protegido. E Chuck Norris amava Sans. O que acontecerá agora? Mas isso é outra história. No próximo capítulo. Esse é o final. Esse foi o final. No próximo capítulo de A Loja de Sopa. Novela mexicana. Caramba, adorei. Eu amei! O Monster Kid virou Among Us. Ele era um impostor. Ele foi injetado. Ai, gente, eu amei. Meu Deus, essa é a melhor brincadeira do mundo. Tô chorando. A Carol nem tinha nada a ver com a história, tá ligado? Ai, coitada Boa, da Cameron, tá só tá tomando- cuidando da vida dela. Né?